Boa tarde, boa noite, meu querido, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Yugi e chama isso me explicando. É meio explicando meio polêmica, né? Então, vamos falar, foi ditadura ou não foi? O problema, pessoal, é que ditadura não é, como dizer, uma palavra vaga, ou um conceito que as pessoas não sabem saber o que é, que nem direita e esquerda. A ditadura a gente tem uma definição bem clara do que é. É quando uma pessoa, um grupo de pessoas permanece no poder com repressão às liberdades individuais e liberdades de expressão principalmente. E controle da mídia, né, que é um dos pontos principais da ditadura. E durante o nosso período militar, que algumas pessoas preferem chamar de regime militar, teve tudo isso. Teve uma pessoa permanecendo no poder, que foram os militares. Não teve eleição direta, né, não teve votação. As liberdades individuais foram reprimidas, liberdade de expressão, e a mídia foi controlada. Isso é indiscutível. Golpe militar foi inconstitucional. O exército tomou o poder. Então foi, de fato, um golpe militar. Até o Brasil Paralelo, né? Fiz no comentário, o Brasil Paralelo admitiu que foi ditadura e admitiu que teve golpe, né? Apesar de que eu não vou passar pano para aquele documentário também, porque o Brasil Paralelo é revisionista, aquele documentário teve bastante coisa revisionista, mas vou focar no comentar isso. Vamos comentar outros argumentos que as pessoas usam para dizer que não foi ditadura, ou que deveria, ou que foi menos, não foi tão quanto dizem. A primeira coisa que as pessoas dizem, que eu tenho certeza que muita gente vai ter vontade de me dizer que isso é ditadura, é você não viveu naquele período. Sendo que, se você diz isso para invalidar qualquer, sabe, pessoa fala sobre qualquer coisa que não tenha vivido. Você já viveu a Segunda Guerra Mundial para falar que o nazismo não foi tão ruim assim? Você viveu na época da monarquia absolutista para falar que ela foi ruim? Você, quando fala uma coisa, você invalida toda a história, a existência da disciplina que estuda a história. Porque a gente não poderia estudar sobre o Império Romano se ninguém viveu no Império Romano. A gente não poderia estudar sobre a Idade Média se ninguém que está aqui hoje viveu na Idade Média, sabe? E pior, é possível que as pessoas hoje saibam muito mais sobre a ditadura militar do que naquele período, porque naquele período as informações eram controladas, as informações que chegavam para você eram controladas. Não era tudo que você podia saber, você não podia saber tudo o que estava acontecendo, era tudo velado. Então muita coisa que acontecia, as pessoas que estavam naquela época não sabiam, a gente foi descobrir só muito depois. E eu acho muito engraçado que as pessoas que defendem a ditadura militar, geralmente são pessoas que reclamam da imprensa, que a mídia tem um viés, que a mídia não mostra toda a verdade, sendo que no ditadura militar a imprensa tinha o viés do governo, a imprensa só podia mostrar aquilo que era favorável ao governo. Você quer viés maior do que esse? É uma coisa que não encaixa uma com a outra. E outra coisa que as pessoas falam muito sobre a ditadura militar é que naquela época a segurança pública era muito melhor, sendo que você, como falei, você acha isso porque às vezes não chegava até você naquela época, não tinha jornal mostrando quanto a violência era pior. E era de fato pior. Você pesquisa os dados de o número de assassinatos por 100 mil pessoas, o número aumentou em quase 10 vezes na época da ditadura militar, e hoje diminuiu, sabe? Era muito pior, porque a gestão era horrível. Assim como qualquer ditadura, qualquer regime totalitário, qualquer regime onde o governo interfere muito na liberdade de expressão das pessoas, os serviços vão ser ruins. E isso é um fato. E isso é inevitável, porque não tem a pressão popular, não tem a pressão dos pessoas que selecionam os serviços ficarem melhores. Não tem a concorrência direta. Isso é um fato óbvio da economia. E o fato de a gente ter que explicar para as pessoas que não foi ditadura, quer dizer, que foi ditadura e que não foi uma democracia, foi um golpe e que não foi bom, sabe? É uma coisa de universo paralelo, porque a gente tem que explicar que a Terra é geóide, que a Terra não é plana, a gente tem que explicar que vacinas não causam demência, a gente tem que explicar que... Mas é um trabalho importante, eu entendo isso, é por isso que eu estou dando esse vídeo, senão eu nem faria, porque eu cheguei uma vez, talvez, que outras pessoas poderiam fazer, mas eu acho que todo mundo deveria fazer a sua parte nisso. E, bom, eu acho que as pessoas que defendem que o regime militar não foi tão ruim assim, falam pra você perguntar, né? Pergunte pros seus pais, sendo que isso é evidência anedótica, né? Porque você pergunta pra muitas pessoas como foi o governo do PT, elas vão dizer que foi ótimo também, né? Isso é um recorte da realidade, não é a realidade em si. Não é um método confiável de estudo da história isso. E é uma coisa egoísta até, porque só porque você não sofreu com isso, porque seu pai ou seu avô não sofreu com isso, não quer dizer que outras pessoas não tenham sofrido. E você se lixar para o sofrimento das pessoas ou falar que todo mundo que sofreu foi mentiroso, ou que mereceu ser torturado, sabe? Isso chega a ser doente. Desculpa falar dessa forma, mas eu não conheço outra palavra para isso. Bom, ficando por aqui, 2 discursos hoje, mas fazer o quê?
faculdade e o tempo está difícil. Então, um abraço, meu querido, minha querida, e até logo. Ainda é muito importante falar isso. Muita gente fala que houve uma ameaça comunista e que por isso a ditadura teria sido justificada, sendo que até agora essa evidência que a gente tem é ponto que essa ameaça comunista foi forjada pelo, se não me engano, avô do general Mourão, e que ele teria forjado o documento que dizia que a gente tem uma ameaça comunista, sendo que o comunismo não era organizado naquela época, nunca foi no Brasil. Isso começou a ganhar força de fato na época da ditadura, né, como uma contrapartida, né. Sendo que, óbvio, eu não gostaria de estar numa ditadura comunista, assim como também não gostaria de estar numa ditadura de regime militar. Eu não gostaria de estar em nenhuma ditadura de nenhum lado e, sinceramente, o viés dessa ditadura não justifica você gostar da ditadura porque ela foi uma conservadora ou concorda com você no aspecto, não justifica ser um regime totalitário que tira a liberdade individual das pessoas. Aliás, nada justifica tirar a liberdade individual das pessoas. Então, é realmente isso. Desculpa o adendo que eu tive que fazer. Se inscreva no canal, ative o sininho, veja outros vídeos que não se interessem e um abraço.